Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Volciano Lisboa, sou educador e atualmente eu trabalho com educadores no ensino médio. Estou aqui para conversar um pouco sobre os desafios em trabalhar com as juventudes. Essa diversidade de seres humanos que, como já vimos, vai além do que uma fase da vida. Então, olhar a multiplicidade de juventudes como seres atuando num tempo e num espaço específico que vivem, experimentam, sonham e que querem fazer e ser a diferença no mundo já é bem desafiador. Então eu vou tentar apresentar alguns olhares para fomentar e possibilitar as discussões sobre esse tema. E aí eu queria começar a trazer para a nossa discussão um conceito apresentado por um sociólogo polonês que eu acredito que muitos de vocês já escutaram, já ouviram falar, que é o Zygmunt Bauman. Ele nos apresentou o conceito de mundo líquido, de tempos líquidos. Por que ele fala isso? Ele fala que líquido é porque sofre constantes mudanças, não conserva sua forma por muito tempo. Eu sempre lembro de uma música do Lulu Santos que para mim faz sentido com relação ao mundo líquido, quando ele canta que hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Para mim, um mundo líquido é esse mundo que escorre pelas mãos da gente, a gente não consegue segurar, solidificar. E disso vai resultar para os nossos jovens uma obsessão pelo corpo ideal, culto às celebridades, paranoia de segurança, instabilidade nos relacionamentos. E porque é um mundo de incertezas, é um mundo do cada um por si, é pautado pelo agora, né, pelo já. Por que eu estou trazendo essa reflexão para o nosso início de conversa? É justamente porque é nesse mundo em que nós, educadores, estamos inseridos e os nossos jovens também, nesse mundo complexo, nesse mundo ambíguo, nesse mundo instável. Fernando Pessoa já nos ensinava que navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Nessa imprecisão da vida que esse mundo líquido nos traz, a gente precisa de algumas bússolas, já que navegar é preciso, né? Navegar tem uma precisão, então são nesses mares desconhecidos que a gente vai desbravar agora. E como nós já vimos, as juventudes, em sua maioria, elas estão incluídas em contextos de exclusão, seja social, seja cultural, seja econômica, enfrentando desafios consideráveis, entre os quais a falta de trabalho, a ausência de uma família, a incerteza sobre a garantia da própria sobrevivência, a tensão entre certo e errado, o que é possível, o que é inadequado, e ainda tem algumas questões sociológicas. Então, se a gente for tratar de uso de álcool, de drogas, delinquência, gravidez, a própria vida escolar também entra nessas dificuldades e nesses desafios. Então, o que eu proponho? Talvez um primeiro movimento para que a gente possa nos aproximar desses jovens, né? E que é um desafio, já que a gente trabalha com muitos deles, né? Nós temos muitas turmas. Então, primeiro é conhecer o jovem pelo nome. Rubem Alves ele nos ensina de que cada jovem, cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome e também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. Então, conhecer o nome desses jovens que estão conosco também é conhecer e acolher essas diversas histórias. Então, a gente começa com um movimento simples, que não é tão simples assim, a gente sabe, que é conhecer os jovens pelo nome. E partindo desse pressuposto, um outro desafio nesses tempos líquidos, né, que tudo está escorrendo pelas mãos, seria adotar uma escuta qualificada, uma escuta sensível para com o jovem estudante. Fazer da aula, da escola, espaços de ampliação das experiências dos estudantes. Nesse movimento todo, a gente dá ao jovem o direito da fala, se efetiva o direito da fala, né? Que muitas das vezes lhe é negada. Moacir Gadotti, ele afirma que para que a escola se torne interessante para a juventude, ela precisa, sobretudo, escutar, porque assim as barreiras são rompidas e os vínculos criados. E aí
o processo ensino-aprendizagem se efetiva. E eu lembro também de Paulo Freire, do nosso grande mestre, quando ele diz que o educador e o educando estão no mesmo nível. Não há subordinação. A comunicação se dá na horizontal. Com isso nutre-se do amor, da humanidade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso o diálogo comunica. Então, um outro grande desafio é fazer da nossa aula espaços de escuta qualificada, de escuta sensível. E aí a gente vai pensando no espaço educativo como um espaço de socialização, porque a juventude é um momento rico em socialização. Então a gente vai pensar nesse espaço da aula em que cada jovem traz a sua visão de mundo, os seus valores, as suas tradições, os seus preconceitos. Então muita coisa é construída, ressignificada nesse espaço. Então, transformar a nossa aula, as nossas escolas em espaços de socialização é preciso. Então, também é um desafio. E seguindo nesse caminho, né, conhecendo o nome do aluno, e aí eu conheço a história, deixando a escola, a aula ser um espaço de escuta sensível, né, um espaço de socialização, a gente vai possibilitando que a aprendizagem ela faça sentido para os jovens. Então hoje um grande desafio é esse. O jovem ele clama para que a aprendizagem faça sentido, para que ele se aproprie de novas ideias, mas que façam sentido. Então esse é um desafio e que exige planejamento, exige estrutura, exige estudo, exige pesquisa. Então, dentre os desafios, esse de que cada vez mais é muito coerente a possibilitar que a aprendizagem ela faça sentido para o jovem. E nesse processo, a gente precisa transformar essa dinâmica de ensino-aprendizagem numa experiência colaborativa. Falava agorinha que nós estamos num mundo líquido em que é cada um por si, então a escola, a nossa aula, ela precisa ser uma experiência colaborativa para os nossos jovens, em que os alunos eles interajam para que a construção do conhecimento realmente se efetive. E diversificadas pesquisas apontam que a retenção do conhecimento ocorre de forma mais efetiva quando o jovem discute em grupo, quando ele coloca em prática seu conhecimento ou quando ele ensina outros jovens. Então a gente precisa transformar os nossos espaços em espaços cada vez mais colaborativos. E para isso o educador tem o seu papel ressignificado. Ele se transforma num mediador, ele se transforma num orientador e o jovem é o centro do seu processo. O jovem ele está ali no centro do processo ensino-aprendizagem, que é um desafio também, né? A gente possibilitar que esse jovem, muitas das vezes sem lugar de fala, ele ganhe esse espaço, ele possa construir a sua aprendizagem. Vamos lá, vamos seguindo nesse processo que tudo dá certo. E um outro desafio recorrente também é o uso da tecnologia como uma ferramenta que enriquece e auxilia nesse processo ensino-aprendizagem. Claro que aponto como um desafio tendo em vista as diversificadas realidades e acolho também essas diversas realidades. Mas hoje, mais do que nunca, a gente precisa minimamente aproveitar desse recurso para que a gente efetive conhecimento, até porque esses jovens, na sua grande maioria, eles estão inseridos em redes sociais, eles têm um WhatsApp, então a gente precisa nos apropriar desses recursos e possibilitar e transformar as diversificadas informações em conhecimento. E um outro, e aí já caminhando para finalizar a nossa conversa, um outro desafio, um outro grande desafio na atuação com jovens é o da avaliação. Então a gente precisa buscar novas formas de avaliar esses jovens, que estejam em sintonia com esse movimento, com esse novo movimento demandado por eles, em que eles são autores do seu processo de ensino-aprendizagem. Então não dá para a gente fazer uma avaliação sem considerar isso. Então, um desafio é para que a gente possa ressignificar as avaliações. E aí, nessa caminhada, o meu objetivo era muito fomentar algumas reflexões para vocês
e, de certa forma, possibilitar que outras dúvidas cheguem, possibilitar que outras perguntas apareçam, na verdade. E eu sempre lembro Paulo Freire, porque ele, na Pedagogia da Autonomia, que é um livro que eu reli dia desses, ele falava muito de que ensinar exige pesquisa. É um desafio para o educador no trabalho com jovens ser um professor pesquisador, até porque ele possa despertar isso no jovem, para que ele também seja pesquisador, não é verdade? E ensinar exige curiosidade. Olha, que coisa bacana. Ensinar exige curiosidade. A gente precisa ser curioso. A gente precisa estar ali pronto para descobrir sempre novas coisas, né? Está aberto para isso. Ensinar exige alegria, ensinar exige esperança. Ensinar é um processo em que a gente precisa estar convicto de que a mudança é possível. E ensinar exige querer bem aos educandos. Ensinar exige essa relação afetuosa. Eu acredito que a aprendizagem também se dá pelo afeto. Por isso que eu reforcei muito essas habilidades, essas competências socioemocionais, né? Da gente conhecer o aluno, conhecer sua família, escutar, estar aberto para as mudanças, porque isso faz a diferença, isso faz toda a diferença nesse mundo líquido, nesse mundo em que tudo é feito para que as coisas não se solidifiquem. Então esse é um desafio, para que a gente possa nos transformar também nesse espaço. Eu preciso me conhecer enquanto educador, para que eu também possa fazer as transformações possíveis e necessárias. Sabe por que eu digo isso? Porque uma pesquisa da Unicef feita em 2014, os 10 desafios do ensino médio no Brasil, demonstram que os professores do ensino médio seguem como fonte de motivação para os alunos. Olha que coisa boa. Todos os professores, todas as professoras do ensino médio, elas seguem como fonte de motivação para os alunos. Então, se nós somos espelho para os nossos alunos, a gente precisa realmente estar sempre antenado com o que está acontecendo no mundo. E já caminhando agora realmente para finalizar esse movimento do navegar nesses mares desconhecidos, na incerteza da vida, nessa imprecisão, né, que a vida nos apresenta, eu trago um outro poema que eu gosto muito, um pedacinho de um poema que eu gosto muito, que é do Guimarães Rosa, e que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, e o que ela quer da gente é coragem. Então, nesse movimento de muitos desafios, né, que nós educadores, vocês que estão em sala de aula diretamente com os alunos, enfrentam no dia a dia, então a coragem de se reinventar, de olhar para as dificuldades, acolher as dificuldades e, na medida do possível, ir transformando-as, é muito salutar, é muito importante, já que a gente está falando dessa juventude que muitas das vezes é excluída de todas as formas. Então a gente precisa fazer com que a nossa aula, que a nossa escola seja esse espaço de mudança, seja esse espaço de transformação. Sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Sejamos a mudança. E que a gente possa, inspirados em Guimarães Rosa, e sempre ter a coragem para desbravar esse mundo impreciso, em que nós e nossos jovens estamos inseridos, que a gente possa ter esperança, que a gente possa olhar para as infinitas possibilidades e falar: nossa, eu posso, eu consigo. E aí é com planejamento, é com pesquisa, é com os colegas. A gente não consegue nada sozinho. Então, na medida em que a gente vai compartilhando as nossas alegrias e as nossas dores, nós vamos nos fortalecendo. Então a gente precisa que as áreas de conhecimento elas se fortaleçam, né, para que a gente possa caminhar juntos, porque eu acredito que a coragem e a força nós já temos.
Então é só a gente acreditar cada vez mais nisso e fazer as mudanças possíveis e necessárias nos nossos espaços escolares. Então esse é o meu convite para cada um e cada uma de vocês, para que a gente possa ter coragem, para que a gente possa ter esperança e acreditar muito nisso no que Paulo Freire disse, né? A alegria e esperança, ela faz a diferença, porque ensinar exige da gente esse querer bem aos nossos educandos, né? Ensinar exige da gente esse movimento contínuo de ser e fazer a mudança. Um grande abraço para todo mundo e seguimos!